Este episódio apresentará uma análise detalhada do caso do Zodíaco, um misterioso serial killer que aterrorizou a região de São Francisco na década de 1960. São discutidos os crimes, os suspeitos mais famosos e as evidências que os ligam aos assassinatos. Além disso, são exploradas as teorias sobre a identidade do Zodíaco e o mistério em torno de sua verdadeira identidade. Baseado em fatos reais, este episódio oferece uma visão ampla sobre um dos casos de assassinato mais enigmáticos da história. Até onde uma pessoa seria capaz de ir em busca de diversão? E com que tipo de pessoas e distúrbios psicológicos nós, meros cidadãos, somos obrigados a conviver? Alguns crimes são tão perfeitos, tão doentios, e simplesmente nunca são solucionados, deixando pessoas com psicopatia livres, tornando até mesmo a sua casa, o lugar que você provavelmente está agora, em um possível cenário para um crime perfeito. E você? Você só faria parte do jogo. Seriam os seus gritos de desespero e o seu sangue escorrendo no chão que alimentariam e dariam prazer para essa mente perigosa, assassina, doentia e psicopata. O episódio que vou apresentar hoje envolve muito mistério, policiais capacitados e experientes contra um assassino em série, doente, mas assustadoramente inteligente. Até os dias de hoje, ninguém nunca conseguiu descobrir a sua identidade, mas ele é conhecido no mundo todo como o assassino do Zodíaco. Sejam bem-vindos. Você está na Fatos Criminais. O episódio a seguir é real e foi considerado um dos maiores mistérios do mundo dos crimes cometidos por psicopatas, ficando atrás apenas do famosíssimo caso de Jack, o Estripador. Oficialmente, o assassino do Zodíaco foi identificado como o autor de 6 assassinatos. Por outro lado, ele mesmo se dizia responsável por 37 mortes. Califórnia, final dos anos 60, início da década de 1970. O estado da Califórnia, que aparentemente vivia em paz, não imaginava o que estava prestes a acontecer. No dia 30 de outubro de 1966, uma estudante universitária de Riverside, chamada Cheri Jo Bates, de 18 anos de idade, estava em uma biblioteca da universidade e, enquanto estudava lá dentro, o assassino sabotou o seu carro e ficou esperando que ela tivesse que sair. O carro, obviamente, não pegou e a garota, sem suspeitar de nada, aceitou uma carona de quem ela ainda não sabia, mas seria o seu assassino. A polícia nunca descobriu se Cheri o conhecia, mas ela passou aproximadamente 1 hora na companhia desse homem antes de ser prontamente assassinada com 3 facadas no peito, uma facada nas costas e 7 em seu pescoço. A violência foi tanta que ela quase foi decapitada. Na necrópsia não havia sinais de estupro. O que o assassino queria era simplesmente matar. Foi 1 mês depois desse crime que uma manifestação inesperada do criminoso aconteceu. Uma carta anônima foi enviada para um jornal local pouco tempo depois. Mais cartas foram enviadas, inclusive para a polícia e até para o próprio pai de Cheri. Em todas elas, o autor assume o crime, apesar de não se identificar. Em uma delas ele dizia: Cheri Bates tinha que morrer. Haverá mais mortes. Infelizmente, esse homem demoníaco e sanguinário estava dizendo a verdade. 20 de dezembro de 1968. 2 anos após o ataque a Cheri, o mesmo assassino fez mais vítimas. David Faraday e Beth Lou Jensen, de 17 e 16 anos, estavam estacionados em um local conhecido entre os casais apaixonados na cidade de Vallejo, também no estado da Califórnia. Enquanto estavam no carro,
Zodíaco se aproximou e atirou de modo certeiro na cabeça de David. Beth abriu a porta do carro e tentou correr, mas foi baleada nas costas 5 vezes. Ambos os adolescentes morreram na hora. Alguns meses depois, mais vítimas. Em 4 de julho de 69, mais um casal foi baleado na mesma cidade, em Vallejo. As vítimas dessa vez foram Mike McGee e Darlene Ferrin. O crime seguiu o mesmo perfil do último. O casal foi baleado enquanto estava em um carro, mas dessa vez, diferente do que aconteceu em todos os outros crimes, Mike sobreviveu, e por isso a polícia tinha pela primeira vez uma descrição física do homem que estava cometendo esse crime, e o seu retrato falado saiu em todos os jornais que ofereciam uma recompensa de $10.000 para quem o entregasse. Depois desse crime, Zodíaco mandou mais uma nova carta, dividida em 3 partes, para 3 jornais diferentes, com uma mensagem codificada e cheia de símbolos. Ele exigiu que os 3 veículos publicassem os trechos da mensagem no seu jornal. Caso contrário, mais pessoas iriam morrer. Depois de publicadas, apenas um dos 3 trechos da mensagem codificada foi traduzida por um casal de professores. A mensagem dizia: "Eu gosto de matar gente porque é tão divertido. É mais divertido que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar coisas me dá uma experiência mais prazerosa e ainda melhor que ficar com a garota. A melhor parte é que, quando eu morrer, eu renascerei no paraíso e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não te darei meu nome porque você tentará me atrasar ou me impedir de colecionar escravos para minha pós-vida." As últimas 18 palavras desse trecho nunca foram traduzidas. Mesmo assim, novas cartas codificadas foram enviadas para os jornais da Califórnia. Agosto 1969. Foi quando ele se auto-intitulou Z. Em uma carta não codificada enviada ao jornal San Francisco Examiner. A partir dessa carta, ele também passou a adotar um símbolo que ele tornou a sua marca. Depois disso, o assassino voltou a agir. Dessa vez, mais um casal foi atacado. A diferença é que, ao invés de usar um revólver como de costume, ele decidiu amarrar o casal e esfaqueá-los. As vítimas eram Cecilia Shepard, que morreu 2 dias depois do ataque, e seu namorado Brian Hartnell, que sobreviveu aos ferimentos. Nessa altura do campeonato, Zodíaco já estava dentro do seu personagem sanguinário, que usava uma espécie de capuz com capa e com o seu símbolo estampado durante os crimes. Apesar de não ter resistido aos ferimentos, Cecília conseguiu ver o seu assassino sem um capuz e cedeu à polícia o depoimento. Dessa vez, mais informações sobre a aparência do criminoso foram recolhidas. O Zodíaco era um homem branco, alto, robusto, aparência de quase 30 anos. Usava óculos de grau e tinha traços sutis no rosto. No carro de Brian, a única vítima que sobreviveu a esse último ataque, Zodíaco deixou uma carta para ser encontrada pela polícia. Nela, ele escreveu as datas dos crimes passados, apenas para confirmar a sua autoria. Para ele, tudo parecia ser um jogo muito divertido. No dia 11 de outubro do mesmo ano, mais uma vítima. Um motorista de táxi chamado Paul Steen foi baleado enquanto levava o assassino como passageiro. 2 dias depois, mais uma carta. Nela ele dizia que era o responsável pela morte do taxista e que estava preparando uma bomba para colocar em um ônibus escolar, caso os moradores da cidade de São Francisco não usassem um botão com o seu símbolo. Os moradores não se renderam às chantagens, mas felizmente nenhum ataque com bomba realmente aconteceu. No total, estima-se que ele tenha enviado 18 cartas, entre codificadas e não codificadas, sendo que apenas um trecho de uma das cartas criptografadas foi traduzido.
Em uma delas ele dizia: "Meu nome é", lançando em seguida 13 símbolos que correspondiam a 13 letras. Mas quem realmente é esse criminoso viciado em atenção, holofotes, jogos e sangue? Isso nunca foi respondido até hoje, mas apesar de nunca capturado, existem sim alguns suspeitos. E eu vou falar sobre os 3 mais famosos e mais prováveis. O primeiro deles é Eeyore Van Best Jr., um americano que foi acusado de ser o assassino do Zodíaco pelo seu filho biológico, que ele havia dado para a adoção. O filho se chama Gary Stewart e disse que descobriu que o pai era o assassino depois que decidiu investigar a vida de Eeyore por pura curiosidade. Gary chegou a escrever um livro sobre o assunto e as maiores evidências levantadas sobre ele foram a estranha e assustadora semelhança entre ele e o retrato falado do Zodíaco, o fato do seu nome coincidir com o número de caracteres do nome verdadeiro do Zodíaco, que ele codificou em uma carta e que tinha 13 caracteres. Além dessas, existem outras evidências que ligam Eeyore aos crimes. Mesmo assim, a polícia não se convenceu. No ano de 2002, o Departamento de Polícia da cidade de São Francisco conseguiu extrair uma amostra mínima do DNA dos selos graças à saliva que supostamente ele teria usado para colar o selo de uma das suas cartas. A polícia americana nunca permitiu que Gary realizasse um exame de compatibilidade de DNA para descobrir se seu pai biológico de fato era o assassino ou não. O segundo suspeito famoso do caso é o Lawrence Kane, que foi indicado aos investigadores por um policial aposentado chamado Harvey Hands. Harvey trabalhou no caso e, segundo a sua investigação pessoal, Kane era o nosso cara. As maiores evidências que apontavam para Kane foram o fato de, em 1962, Kane ter sofrido um acidente de carro que resultou em danos cerebrais permanentes que influenciavam o seu comportamento. Um psicólogo afirmou que Ken estava perdendo a capacidade de controlar a sua autogratificação. O nome Ken pode ser visto no enigma de "Meu nome é", deixado pelo Zodíaco em sua primeira carta impressa. A irmã de Darlene Ferrin, a segunda vítima do Zodíaco, disse à polícia que Ken seguiu e assediou a sua irmã nas semanas que antecederam o crime. Um policial chamado Don Folk, que deu de cara com o Zodíaco saindo da cena do assassinato do taxista, reconheceu Ken como o suspeito que mais se parecia com o assassino em meio a todas as fotos de suspeitos que ele mesmo viu. Ken morava perto dos endereços das vítimas ou próximo dos locais dos crimes. Em 1970, Kenny se mudou para Salt Lake Tahoe e naquele mesmo ano, uma possível vítima do Zodíaco chamada Donna Les desapareceu. Coincidentemente, ela trabalhava no mesmo hotel que Ken. Também em 1970, uma mulher chamada Kathleen Jones e seu bebê foram persuadidos a aceitar uma carona de um desconhecido que se especula ser o Zodíaco. Já dentro do carro, o homem anunciou quem era e afirmou que mataria ela e seu filho. Kathleen pulou com o bebê do carro em movimento. Nas fotos dos suspeitos, ela reconheceu Ken como o homem que a abordou. O motivo de Ken nunca ter sido oficialmente acusado era o fato de sua caligrafia não bater com a usada nas cartas, além de, apesar de se parecer com a descrição do assassino do taxista, Ken não se parecia com a descrição do criminoso grande que cometeu os 3 primeiros crimes do Zodíaco. O terceiro suspeito que eu vou te apresentar é considerado tanto por especialistas quanto por policiais o mais provável a ser o nosso psicopata. Seu nome é Arthur Lee Allen. A primeira pessoa a suspeitar dele e até a denunciá-lo à polícia foi um colega de trabalho chamado Robert Graham Smith. Arthur
Era professor de uma escola de ensino fundamental. As principais evidências do seu envolvimento com os crimes são: no dia do terceiro ataque, Arthur disse à sua família que ia para o Lake Berryessa, local onde aconteceu o crime. Naquela noite, ele chegou em casa coberto de sangue. Havia uma faca ensanguentada em seu carro, que ele alegou ter usado para matar uma galinha naquela noite, o que teoricamente explicaria o sangue em suas roupas. Um dos amigos de Arthur, chamado Don Cheney, disse que ele se referiu a si mesmo como o Zodíaco antes mesmo do assassino fazer isso publicamente. Arthur disse a esse mesmo amigo que planejava caçar pessoas. Enquanto estava sendo interrogado, ele disse à polícia que seu livro favorito era The Most Dangerous Game, um livro sobre caçar pessoas que foi mencionado pelo Zodíaco em sua primeira carta impressa. Ele tinha um relógio da marca Zodiac, que tem como logo o mesmo símbolo que o assassino usava. Quando a polícia revistou um trailer que Arthur tinha, eles encontraram animais dissecados, facas ensanguentadas e dispositivos sexuais. No ano de 1974, Arthur foi condenado por abuso sexual e foi para a cadeia por 3 anos, mesmo tempo esse que o Zodíaco ficou sem cometer crimes ou enviar cartas. Em 1991, Mike Magoe, que foi um sobrevivente dos ataques, reconheceu uma foto dele como sendo a do cara que o atacou. Depois disso, mais uma vez a casa dele foi investigada e encontraram nela fórmulas de bombas construídas e fitas cassetes sobre o assassino Zodíaco. Porém, para concretizar o nosso mistério, o DNA de Arthur não bateu com o do selo usado nas cartas do assassino. Além disso, sua caligrafia também não era a mesma que havia sido usada nas cartas. Até os dias de hoje, esses crimes jamais foram solucionados. E nem mesmo a polícia sabe se Zodíaco era de fato apenas um criminoso ou se outros psicopatas fizeram uso da sua identidade anônima para cometer mais crimes. No final, nos resta apenas especular e torcer para que algum dia, quem sabe, esse mistério seja finalmente resolvido. Espero vocês para mais um episódio aqui em Fatos Criminais. E lembre-se, os psicopatas podem estar em qualquer lugar, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua casa ou até mesmo dentro de você. Até a próxima.